Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao podcast Moda e Política, uma iniciativa do Fashion Revolution, junto com a Flávia Aranha, para falar sobre moda e política e também explicar que moda é política. Eu sou a Júlia, sou comunicadora, estudante de produção cultural e faço parte da equipe de comunicação do Fashion Revolution. Hoje eu tô aqui com duas convidadas incríveis. A primeira é a Samela Sateré. Ela é ativista e comunicadora indígena. E a segunda é a Júlia Canineu. Ela é criadora de conteúdo, de sustentabilidade e autoconhecimento. No episódio de hoje, nós estamos aqui, três mulheres jovens, e a gente quer conversar um pouco com vocês sobre os futuros possíveis. Os futuros que se moldam a partir das nossas ações do dia a dia e os futuros que se moldam a partir de ações como o voto. E eu queria começar perguntando para você, Sam. Eu acho que é uma pergunta que muitas pessoas te fazem, é que quando a gente fala de representatividade, né, nos espaços de poder, e a gente tá falando sobre futuros possíveis, e eu sou uma pessoa negra e você é uma pessoa indígena, a gente sabe que o futuro, ele também se baseia na ancestralidade. Eu queria saber como você enxerga levar os saberes ancestrais para dentro dos espaços de ativismo e política hoje, como isso transforma e ajuda a construir uma sociedade melhor pra gente. A gente precisa ocupar todos os espaços, né? A gente entende que tudo que a gente faz é político. Estar falando aqui com vocês é um ato político. Estar dentro das redes sociais, das mídias sociais, da internet, ter um celular, utilizar os nossos adereços, nossos brincos, nossos cocares, nossas penas, tudo é um ato político. Porque a política a gente faz no dia a dia. Mas é importante também que a gente tenha representações nossas nos espaços de tomada de decisão. Porque é lá que as pessoas aprovam as leis, é lá que as pessoas aprovam projetos de leis, é lá que as pessoas votam o futuro das outras pessoas. E se a gente pensa em um futuro melhor para os povos indígenas e para as outras populações, um futuro que respeite a nossa diversidade, a nossa língua, a nossa identidade, o nosso território, é preciso que a gente tenha nossas representações nesses espaços. E é um espaço de retomada ancestral. O Brasil é terra indígena, muito antes da invasão. E agora a gente precisa retomar e ocupar todos esses espaços. A gente tem 34 anos, né, desde a Constituição, e agora a gente precisa voltar a ter vez e voz ativa no lugar ancestral da onde a gente nasceu. Maravilhoso, e eu concordo com tudo que você falou. E para perguntar pra Gil, eu queria puxar um gancho no começo, que você falou que todo o espaço que a gente tá é político. E aí eu queria falar com você, Gil, sobre como você entende que estar na internet é um lugar importante para comunicar as suas causas, manifestar suas lutas, aquilo que você acredita. Eu acho que enquanto a gente manter a nossa verdade em tudo, né, pode não só ser na moda, porque, né, a moda é uma maneira de expressão, eu acredito que é onde tudo começa a dar certo. Se a gente mantém o que a gente acredita, tipo assim, eu acredito que eu consigo mudar a moda através do meu autoconhecimento e eu posso levar isso para as outras pessoas para que, enquanto elas se autoconhecem, elas podem mudar a maneira que elas consomem. Isso eu acho que é um ato político, porque se todo mundo se conhece, todo mundo consegue mudar sua perspectiva, né? Porque eu acredito que, tipo, a gente é moldado de uma maneira, que é como a sociedade está formada, só que a gente também pode se moldar para outro jeito de ser. Porque a gente como a sociedade está hoje como ela está, porque falaram que isso era o certo. Não significa que precisa ser assim pelo resto da vida humana, mas a gente também pode mudar. Então, entrar na internet e falar sobre isso, né, eu acredito que, tipo, dar mais voz a cada pessoa, entendeu? Pra, tipo, cara, não tenha medo de ser verdadeiro. Não tenha medo de ser você, porque eu acho que cada pessoa é única e todo mundo tem o que agregar. E tem espaço pra todo mundo. Puxando só mais um gancho dessa pergunta, eu queria que você falasse, assim, em que momento você decidiu, Gil, começar a criar, sabe? Aconteceu alguma coisa, deu algum estalo pra você, que você resolveu, tipo, começar a usar suas redes pra criar os seus conteúdos, os seus vídeos? Cara, foram vários estalos, né? Eu fiz design e eu acho um absurdo que, tipo, acho que educação é tudo, né, gente? Mas não necessariamente educação é faculdade, educação é escola, obviamente, que tem total uma bagagem dentro de nós.
Mas eu fiquei absurdamente chocada que dentro da faculdade eu não aprendi sobre sustentabilidade, principalmente quando a gente fala de moda, porque, cara, é uma das indústrias que mais poluem o nosso planeta. A indústria têxtil, tipo, é uma coisa muito absurda. Eu já visitei lugares que você tem montanhas e montanhas de roupa que a gente não tem a consciência que isso existe. Fora o Atacama, tem o maior mercado de segunda mão no mundo é em Gana, porque eles importam diariamente toneladas de roupa de países de primeiro mundo, achando que, tipo, lá vai ficar roupa e é isso. E por que que você acha que tem tanta doença nascendo na África? As algas deles são tão poluídas. Eles já não estão numa situação legal, né? E ainda a gente vai lá achando que, tipo, lá tem espaço para levar nossas roupas. Cara, não tem jogar fora, né? Não tem lixo, não tem se desfazer. Então, tipo, eu fui pesquisando por, enfim, vontade própria no meu último ano da faculdade, porque eu já tinha acho que um pouco dessa consciência que eu tava tentando entender um pouco de mim, porque eu acredito que eu comecei na sustentabilidade porque eu comecei a me autoconhecer, né? E eu percebi que eu tava substituindo um vazio que eu tinha através da roupa e do consumo. E foi muito louco que quando eu comecei a perceber isso, a maneira que eu via o que eu tava fazendo na faculdade mudou. E aí eu vi que ninguém tava fazendo isso e eu me frustrei. Aí eu me formei e eu falei assim, vou largar a moda de mão. Não dá pra ser, como que eu vou trocar uma máfia, que é essa indústria, que é gigante. E aí eu sempre falo da minha coach, porque o ano passado eu tava totalmente perdida e ela falou assim, Júlia, se ninguém falar sobre o assunto, ninguém vai falar. Aí eu sou daquelas que lança pro universo assim, Deus, universo, se for pra ser, esse vídeo vai viralizar, e o vídeo viralizou. E aí aqui estamos, um ano depois. Maravilhosa, Gil. E Sam, isso que a Gil falou de ela tá num lugar que ela não aprendia sobre sustentabilidade, eu acho que é diferente. Não sei, é diferente pra você, assim? Porque eu, por exemplo, na minha família, na minha casa, eu sempre enxerguei a sustentabilidade, assim, no que era necessário ser feito. Tipo, nossas mães, nossas avós transformando óleo de cozinha em sabão. Agora a compostagem tá na moda, mas eu já via minha avó fazendo, minha mãe fazendo. Então eu queria saber, tipo, pra você, assim, a sustentabilidade sempre esteve na sua vida? E agora olhar todo o mercado, todo mundo falando de sustentabilidade, todas as coisas de uma forma, às vezes, virada no produto. Como você enxerga isso? E como você acha que isso tira um pouco do que é realmente o significado dessa palavra, sabe? Eu acho que sustentabilidade, assim como ativismo, é uma palavra nova pra gente, né? Uma palavra nova para o que a gente vem fazendo há muito tempo, porque vem de um pensamento europeizado de você somente retirar e não ter consequências e não pensar nas consequências dos seus atos em relação ao que você retira da natureza, ao que você dá em contrapartida. E esse é um pensamento totalmente europeizado, que é diferente do pensamento indígena, porque a gente tem um pensamento de pertencimento e conexão. Então, tudo que é o nosso território, que é a floresta, que é a vida, faz parte da gente. Nós entendemos isso como parte do nosso corpo mesmo. Contam os antigos, né, os anciãos Sateré-Maué, que o nosso lugar de origem era o Nussoquém, e que no Nussoquém todos tinham a mesma... Todo mundo se comunicava com todo mundo e todo mundo se relacionava com todo mundo. Entre seres, todos os seres, incluindo as árvores, os animais e as pessoas. Os seres eram totalmente igual em uma linha. Então não havia um que fosse melhor que o outro ou um que fosse maior que o outro. E com o tempo isso foi se modificando, né? E agora os seres humanos acham que são superiores aos outros seres e acabam fazendo tudo isso que eles fazem, né? Retirando sem pensar nas consequências ou colocando seres que são nocivos para os outros seres vivos sem pensar nas consequências de um futuro. E sustentabilidade é uma palavra que as pessoas estão tentando impor, né, pra gente, mas a gente já entende isso há muito tempo como um pensamento de conexão e pertencimento, porque a gente entende que o bioma, que a floresta, que o nosso território, ele vai estar sempre ali. Só que, no entanto, isso está sendo ameaçado, né? E a gente agora tem que pensar numa questão de preservação, de medidas efetivas de conservação, porque as pessoas acabam adentrando nesses territórios, acabando, desmatando, poluindo, nos matando, e agora a gente
tem que tomar responsabilidade pelas consequências das ações dessas pessoas. Então, para a gente, sustentabilidade, no conceito e na etimologia da palavra, já existe há muito tempo, mas com outro significado. Maravilhosa, juro. Incrível o que você falou. Eu acho que isso tem tudo a ver com o Fashion Revolution, sabe? Porque por mais que Fashion Revolution seja uma palavra em inglês, a gente sabe o que significa revolução na moda. E a revolução da moda é quando a gente pergunta quem fez minhas roupas, do que são feitas minhas roupas, ou a cor de quem fez minhas roupas, vai muito além do que realmente só olhar exatamente quem tá costurando. A gente quer saber quem tá transportando, quem tá colhendo, quem tá fazendo. Todas as pessoas estão envolvidas, porque a roupa faz parte da vida de muitas pessoas. E Sam, você falou no começo sobre os acessórios e as coisas que vocês usam e vocês se identificam. Você acha que a moda pra você tem algum significado? O vestir, o mostrar os seus acessórios? O que isso significa pra você, assim? A gente tá entrando numa vertente de moda ativismo, né? Trazer para as pessoas o vestir, mas com o pensamento de pertencimento e conexão. Pra gente não é só ficar bonito, é resistência. É mostrar para as pessoas que nós estamos vivos e que nós mantemos nossa cultura e a nossa identidade, utilizando nossas pinturas, que é feita com frutos de jenipapo, de urucum, ou com argila, ou com barro, ou com folhas, mostrando para as pessoas nossos grafismos, que tem vários significados, dependendo dos povos, né? Nós somos 305 povos no Brasil, falando mais de 274 línguas. Na Amazônia nós somos cerca de 180 povos, e cada um com a sua diversidade, sua cultura e sua língua. E cada povo tem as suas características e seus traços diferentes. E a gente quer trazer isso para que as pessoas entendam que o Brasil é terra indígena e que a gente precisa também se vestir de originalidade, de ancestralidade e se sentir mais pertencente e ajudar estilistas indígenas que estão na área da moda, e vestir nossas sementes, vestir nossos adereços e esquecer o pensamento do ouro, das pedras preciosas, da riqueza, que isso acaba só trazendo mais destruição para os próprios nossos territórios, né? E a gente tenta mostrar isso para as pessoas, o orgulho da nossa cultura, da nossa identidade, através da moda, do vestir, do usar. É claro que tem outra vertente que a gente tem que levar na moda, que é exatamente isso que foi falado aqui nesse podcast, sobre o que a gente está usando, o que representa. É feito por grandes indústrias, ou é feito por costureiras, é feito por comunidades indígenas, ou é feito por grupos de mulheres ali que estão criando uma renda. É bom a gente pensar nessa vertente, né? É a primeira vez que eu participo de um podcast que é voltado para a moda, porque é uma vertente que pouco ainda a gente fala, né? Porque a gente tem umas lutas que são umas lutas que é mais por conta do território, por conta de identidade, por conta da nossa língua, saúde, educação. Mas é preciso sim que a gente ocupe todos os espaços. E se a moda é um espaço em que as pessoas estão ali inseridas e que a gente pode de alguma forma mostrar que os povos indígenas também estão nesses espaços, a gente vai falar. É isso, né? A moda também é um fator revolucionário ali, um fator de transformação. E aí, Gil, eu queria perguntar pra você, enxergando esse lado, né, de tornar a moda mais limpa, tornar a moda mais justa, qual o primeiro passo que você acha que, para esses futuros possíveis que a gente tá falando no episódio de hoje, pode ser até uma pergunta complexa, mas fala do seu coração. O primeiro passo que você acha que as pessoas precisam dar ou enxergar para entender que moda é parte da revolução que a gente quer tanto para nossa sociedade quanto para o meio ambiente? Eu gosto de falar que a moda sempre foi uma reflexão do que estava acontecendo politicamente e societariamente, né? Hoje em dia, se a gente fala, a gente na verdade enxerga o que aconteceu no passado, a gente consegue colocar em museus o que estava acontecendo historicamente. Hoje em dia, se daqui, não sei, uns 100 anos, as pessoas de 2120 olharem para trás e falarem assim, nossa, na década de 20 dos anos 2000, eles estavam fazendo o quê? Usando máscara, porque era pandemia.
Mas eu não sei, eu não consigo te dizer o que estava acontecendo no movimento de moda, porque são tantas microtendências acontecendo que não dá pra você acompanhar o que está acontecendo na sociedade. Eu acho que a gente perdeu um pouco esse fluxo de que seja realmente uma expressão, um ato de expressão nosso. E eu falo muito, eu levanto muito a bandeira do brasileiro em geral, porque, cara, o brasileiro não valoriza muito a nossa moda brasileira. E trazendo bem a, a palavra da Sam, que ela fala mais dos indígenas, né? É valorizar essa parte de pertencimento, entendeu? O brasileiro não se acha pertencente de uma indústria da moda, ao meu ver, né? Eu acho que a gente tem tanto que agregar culturalmente e, e a gente não valoriza isso. Então, quando eu falo pra gente consumir de artesãos, de consumir de marcas pequenas, para realmente investir em algo de qualidade, eu falo para olhar para essas marcas realmente brasileiras e falar assim, cara, eu sei quem fez, eu sei da onde veio a matéria-prima, eu sei todos esses pontinhos que agregam e dão um valor espetacular dentro da roupa. Eu sei que, tipo, acaba sendo um pouco complicado, porque o que acontece? A roupa, digamos, de slow fashion, esse tipo de peças que são mais artesanais, né? Acabam tendo um custo muito mais elevado. E, obviamente, não vai ser para todos os povos, porque no final das contas, tem a questão da classe econômica, que eu total entendo, tipo, eu realmente queria que a moda abraçasse todo mundo como deveria, porque no final das contas todo mundo usa moda, todo mundo usa roupa, e não deveria ter uma divisão, mas existe. Então, se todo mundo tivesse essa consciência, tipo, cara, tá bom, eu realmente tô precisando dessa nova calça jeans? Não. Então, se eu vou falar assim, eu quero comprar porque é uma coisa que eu quero, tá bom, você quer, mas vamos esperar um pouquinho pra você conseguir, como chama? Economizar. Em 5 meses, o que vai valer essa calça jeans que vai valer muito mais a pena que comprar uma de uma fast fashion que você nem sabe o que aconteceu com a pessoa que produziu, quantas águas poluíram com o tipo de tingimento, e como foi o processo do algodão dentro da calça jeans. Só que todo mundo exemplo da calça jeans, né? Mas, tipo, eu acho que a grande questão que a gente tem que trazer para as pessoas é a gente ter essa reflexão ao consumir. A gente vê muito mais na comida hoje em dia. Pelo menos eu sou noiada, né? Então, tipo, eu vou lá, vejo se a comida tem açúcar, porque o açúcar não faz bem. Eu vejo não sei o que lá, se tem tal ingrediente. Mas a gente tem que ver na mesma visão. Por que a gente vai colocar no nosso corpo algo que nos faria mal? A gente esquece que nossa pele é um órgão, Sim. né? Então, tipo assim, se o tingimento da calça é tóxico, ele vai ser tóxico ao longo prazo na nossa pele. Então, tipo, não sei se tá fazendo sentido, mas são vários pontinhos Com certeza. que a gente vai acumulando. Você fala assim, cara, não tá fechando a conta. É aquilo que você não falou no começo, né? Sobre a educação ser revolução. É importante que as pessoas tenham acesso a todo esse tipo de informação, porque ninguém quer consumir, ingerir, estar com alguma coisa que sabe que não faz bem pra você mesmo, que não vai te agregar, assim, de uma forma física, falando da comida agora, né? E eu acho que tudo isso, assim, que você tá falando é um mix de sentimentos, assim, que a gente tem, né? Todo dia a gente para e pensa o que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que eu vou fazer. E isso com certeza gera uma ansiedade na gente, que é aquilo que você falou. Eu quero uma calça jeans hoje, por que eu não posso esperar 5 meses? E aí eu queria colocar aqui na nossa roda agora um termo que também é novo, que é a eco-ansiedade, que é uma coisa que vem sendo falada entre os jovens sobre a gente ficar pensando no que a gente faz hoje, como impacta o meio ambiente, de ver as manchetes falando a gente está na última geração que pode salvar a natureza. Então eu queria saber de você, Gil, que você acabou de falar que pensa em todos os detalhes, como você lida ou não lida com essa eco-ansiedade de pensar em como o planeta vai ser daqui pra frente. Cara, a ansiedade é tão real que o ano passado eu tive uma pequena crise, até temas em terapia que eu tratei, que eu sempre quis ser mãe. É um sonho de criança, tipo, eu amo criança, eu adoro criança, tipo, eu me dou muito bem com criança. Só que chegou num ponto que eu falo assim, cara, pra que eu vou trazer um ser humano pra esse planeta? Eu nem sei se vai ter terra pra eles viverem. Aí eu vou morrer e aí eles vão estar aqui sofrendo num planeta que nem fomos nós, nossa geração aqui falando que destruiu. Então, tipo assim,
eu acredito, além de ser um termo novo, né? Eu acho que é muito real, porque a gente só vê tragédia acontecendo. E às vezes você não vê o final do túnel. Você não vê aquela luzinha, tipo assim, cara, que esperança. Só que também tem aquele ponto que a gente não pode desistir, né? Porque se só vou ver as coisas ruins, a gente não age. E é muito fácil a gente só ver a coisa ruim e só apontar que isso tá acontecendo. E eu falo muito pra um amigo meu, eu falo assim, cara, é muito fácil fazer, mas o que a gente vai fazer sobre isso? Não adianta a gente só falar. Vamos agir. Vamos votar. Vamos ver quem tá fazendo a diferença. Porque até ontem eu participei do Amazofuturismo, que eu fui convidada para um evento, e eles falaram, cara, a política não é só o presidente, a política é o deputado. Sim. São todos os deputados que formam. Então a gente tem que prestar atenção em quem que a gente tá votando, porque não é só a presidência. Obviamente que faz uma grande diferença. Mas tem que ver todo mundo que tá por trás. Porque não vai depender só da política pra gente mudar. Se a gente depender só de uma pessoa, a gente só consegue apontar. É muito fácil apontar pro outro. Sim, a gente pode, né, levar a responsabilidade pra essa pessoa que está num lugar de poder. Porém, também nasce da gente. Porque é o que eu falo. Sozinho a gente pode chegar mais rápido. Mas junto a gente pode chegar mais longe. É super clichê, mas a gente vai chegar mais longe se a gente se unir e a gente conseguir realmente encontrar que isso é um problema que vai afetar todo mundo. Até ontem, eu vou esquecer o nome da pessoa que palestrou ontem no evento, só que ele falou que, tipo, a gente esquece que a mata que a gente tá tentando salvar, que é com a campanha do Amazônia de Pé, a gente não tem água se a gente não tem mata. Não vai ter água pra gente sobreviver, a gente depende da água, a gente é feito 75% de água. Então, cara, eu acho que são vários detalhes. Tipo assim, a gente tem que encontrar tudo que vai nos formando. Não fala assim, eu vou deixar pra depois. Depois quando? Quando já não tiver volta pra trás. Tipo, gente, é pra hoje. E eu falo muito pra mim assim, mãe, se você não tá pensando em fazer, você tá com preguiça de fazer, eu vou lavar uma embalagem. Ai, que preguiça lavar uma embalagem. Tipo assim, tá bom, não faz pra mim, faz pro seu neto que ainda não nasceu. Porque eu tô chegando num ponto que eu nem quero ter filhos. Então, é pensar no futuro pra eles. Você não vai estar aqui pra ver eles com 40 anos, quando eles quiserem ter filhos, ou eles estiverem tendo filhos, entendeu? Eu acho que é pensar nas gerações futuras. Porque a gente tá indo pra um caminho de extinção humana. Porque a gente esquece que a gente é um animal, né? O ser humano é um animal, a gente é mais evoluído, mas como a Sam falou, a gente esquece que a gente tá num movimento linear com a natureza, com as árvores, com os animais. A gente é um. A gente só se colocou, o ser humano se colocou numa posição de, eu sou superior, mas na verdade não. Sim. Gil, é isso. Tudo isso que você falou é um pouco do resumo do que a gente pode dizer sobre futuros possíveis, né? Uhum. Os futuros que a gente segue unidos, os futuros que a gente pensa na natureza, no caminho de conexão com ela, para que a gente entenda que é uma coexistência, sem ela a gente não existe. E eu gosto de... Desculpa te cortar, mas não, pode falar. Uma coisa que eu sempre falo pra caramba, que eu sempre tento trazer isso muito no meu conteúdo, que cara, a gente é uma réplica da natureza. Porque que antigamente, quando a gente não tinha tecnologia pra descobrir o que a gente tinha de doença no nosso corpo, a gente o que fazia? Tinha medicina chinesa que vocês detectavam as coisas que estavam acontecendo com a gente através do quê? Do movimento das árvores. E viam que os seres humanos faziam também os mesmos movimentos. Na cultura da Índia também era a mesma coisa. Então por que a gente esquece que a gente é literalmente uma réplica? Eu acho muito bizarro a nossa desconexão. E a gente fala assim, eu fiz um texto, porque eu ando escrevendo muito mais ultimamente, e eu escrevi um texto assim, cara, é muito louco, né? A gente fala assim, é porque tá tendo um monte de queimada, é porque tá tendo tsunami não sei aonde. Cara, o fogo que tá tendo no mundo é o fogo interno que a gente tá de raiva do que tá acontecendo. É uma réplica. Os alagamentos que estão tendo são os alagamentos que a gente tem dentro de nós, da quantidade de choro que a gente está engolindo. É uma água revoltada que está dentro de nós. Tudo é uma réplica do que está acontecendo dentro do ser humano. Por que a Terra tá chorando? Porque o ser humano tá chorando. A gente é literalmente uma réplica do que está acontecendo na natureza. Como que a gente não consegue realmente enxergar isso? Eu acho muito louco, né? Porque, tipo assim, eu também não enxergava isso. Se você me conversasse comigo há uns 3 anos atrás... vamos comprar numa fast fashion. A tendência aqui. Gente,
É fácil ser influenciável pelo que tá acontecendo na sociedade. Normal. Ultimamente não, por várias décadas foi normal. Só que não significa que tem que ser assim, né? Com certeza, eu acho que o que fica de recado pra gente aqui é vamos abrir os olhos, né? Abrir os olhos pra tudo que aparece na nossa frente. Um prato de comida, uma roupa, tudo que aparece na nossa frente, a gente precisa estar atento. Como muitas pessoas dizem, precisamos estar atentos e fortes. Então a gente precisa se fortalecer através de coisas boas para construir esses futuros possíveis. Através da moda, através da política, através das áreas que vocês estão ouvindo e trabalham. E Gil, Sam, eu queria agradecer muito a presença de vocês hoje aqui nesse episódio. Acho que é um encontro de uma geração jovem, de uma geração disposta, de uma geração com um pouco de raiva também, mas de uma geração com esperança para mudar, força para mudar. E antes da gente se despedir, queria pedir para você indicar uma mulher para que o pessoal que tá ouvindo siga. Todo mundo fez isso, todo mundo que participou indicou uma mulher para seguir. E queria saber de você, quem é uma mulher que você gostaria que as pessoas seguissem para se inspirar? Putz, tem tantas. Calma, eu vou pro lado espiritual mesmo. Eu vou indicar para vocês seguirem a Noemi Baldiali, que ela é uma mestre Reiki. E ela traz muitas reflexões através de texto. Eu acho ela muito maravilhosa. Eu não tenho o que falar dela sem vocês irem lá realmente entender quem ela é. A Noemi, cara, eu falo que ela não é desse mundo. Porque ela realmente tem uma visão super ampla de como a humanidade funciona e como a gente consegue ser a nossa própria ferramenta para nos ajudar, para conseguir ajudar as pessoas. Porque se a gente não se ajuda primeiro, a gente não consegue ajudar o outro. E eu acredito muito nisso. Porque a gente tem, tipo assim, não é egoísta a gente pensar na gente. Então, se eu, Julia, consigo pensar que as coisas que eu tô fazendo na moda, as coisas que eu tô fazendo no planeta, pra mim, eu sei que eu tô conseguindo ajudar o outro. E ela faz isso através da espiritualidade. Demais. Eu também gosto dessas coisas espirituais, maravilhosa. Nossa, então acompanha a Noemi. Ah, com certeza. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido uma jornada inspiradora e que nas urnas a gente possa fazer a diferença para construir um futuro possível para todos nós vivermos em paz. Então é isso. Muito obrigada e até uma próxima.